Oi pessoal, bom dia. Passando aqui para a nossa aula dessa semana, onde nós vamos estar abordando o assunto geometria espacial de posição. É o conteúdo que vai ser cobrado nos exercícios de vocês dessa semana, tá bom? Então vamos lá. Qual é a primeira coisa que vocês devem aprender ou ter noção sobre geometria espacial de posição? São os elementos primitivos da geometria espacial de posição. São os elementos com os quais a gente vai trabalhar. Eles não são elementos desconhecidos de vocês, tá? São elementos até bem conhecidos. A gente vai estar vendo aqui só um pouquinho das definições e dos conceitos desses elementos dentro da geometria espacial de posição. Aldivan, quais são esses elementos? É o ponto, a reta e o plano. Tá? Dentro da geometria espacial, o que é que a gente tem de definição? O ponto é o elemento da geometria que não há como dimensionar. O que é que isso quer dizer? O ponto ele não tem tamanho, pessoal. O ponto ele determina exatamente um local. Por exemplo, uma estrela no céu dá a ideia de um ponto. Uma bola numa quadra de futsal também dá a ideia de um ponto. Tá? Um pequeno pingo de caneta numa folha dá a ideia de um ponto. Percebam que eu citei elementos de tamanho diferentes. A estrela no céu é diferente do pingo de caneta numa folha. Porém, todos eles dão a definição de ponto, dão a ideia de ponto. Os pontos são representados sempre por uma letra maiúscula do nosso alfabeto, como está sendo mostrado aqui, ó, um A maiúsculo. Então, ponto é sempre representado por uma letra maiúscula. Aldivan, o que é que nós temos de definição de reta? Reta é uma linha sem comprimento e sem largura. Pessoal, vocês têm que entender reta como infinito, tá? O que a gente vê aqui é um pedaço de uma reta. Até porque não tem como a gente representar uma reta até o infinito. Como é que a gente mede ou mostra uma coisa que tem tamanho infinito? A reta nada mais é do que um conjunto de muitos pontos que estão alinhados. As retas são representadas por uma letra minúscula do alfabeto. Entendam, ponto não tem dimensão, não tem tamanho. Reta é um conjunto infinito de pontos. Apesar de aqui aparecer o começo e o fim dela, vocês têm que entender que reta é um segmento de muitos pontos que estão alinhados de forma infinita. Não tem fim, nem para um lado nem para o outro. Plano. Plano ou superfície é aquilo que tem somente comprimento e largura. O plano é representado sempre por uma letra grega minúscula. Aqui, ó, está sendo representado pela letra alfa. Tá bom? Esses são os elementos primitivos da geometria espacial de posição. Tá bom, pessoal? Seguindo. Aldivão, o que é que a gente vai ter que aprender aqui? O que é que a gente vai estudar sobre esse assunto? A gente dividiu esse assunto em duas partes para que não ficasse muita coisa para vocês. Nessa semana, o que é que a gente vai aprender? Posição relativa de pontos em relação a uma reta e um plano num espaço. Como é que um ponto se comporta em relação a uma reta e a um plano? A gente vai aprender a posição relativa de pontos no espaço. O que é que eu posso observar sobre um conjunto de pontos no espaço? E, por fim, a posição relativa de duas retas. É esses três tópicos que vocês vão aprender. Então, vamos lá o primeiro. Posição relativa de pontos em relação a uma reta e um plano. Que é esse nosso tópico aqui, beleza? Vou baixar aqui uma imagem para vocês. Galera, a relação de um ponto com uma reta ou com um plano, ela é uma relação de pertencimento. Ou o ponto pertence, ou ele não pertence. Aqui bem desse lado, ó, eu tenho alguns pontos e tenho também umas retas, certo? Primeiro, eu posso dizer que esse ponto E pertence ou à reta S ou à reta E? Não posso, porque ele está fora, tá? Já o ponto D ele pertence à reta S. O ponto A pertence às duas retas, até porque as duas passam dele então. E o ponto C também pertence à reta S. Quais são os pontos que pertencem à reta R? B, A e C. O que é que vocês têm que dizer daqui, pessoal? Pertence ou não pertence? A mesma coisa acontece aqui com um ponto em relação a um plano. Ou o ponto pertence ou o ponto não pertence. Esse plano deitado aqui eu vou chamar de plano alfa, tá aqui a letra grega que representa ele, e o plano em pé, mas em amarelo eu vou chamar de beta. Por exemplo, quais são os pontos que estão no plano alfa? O G, o I, o M e o J. Todos esses pontos eles pertencem ao plano alfa. Já quais são os pontos que pertencem ao plano beta? O F, o I e o M. Tá? Percebam que o I e o M pertencem
aos dois planos ao mesmo tempo. Tem algum ponto daqui que não pertence a nenhum dos planos, Aldivan? Claro que tem. Tem um plano, o ponto H aqui. Confere? Então, qual a posição relativa de um ponto em relação a uma reta ou um plano? Ou ele pertence, ou ele não pertence. Tá certo, pessoal? É bem simples. Vai vir questão lá no exercício pedindo para você dizer isso. Agora, na sequência, a gente vai ver qual é o comportamento de pontos no espaço, no aberto, no solto. Entendam o espaço, pessoal, como uma dimensão infinita, tá bom? Então, como é que pontos se comportam no espaço? Vou baixar aqui uma imagem para vocês. Existem duas opções de resposta para isso. Ou os pontos são colineares. Quando é que pontos são colineares? Quando existe uma reta que dá para passar por todos eles. Quando é que eles são coplanares, Aldivan? Quando existe uma parede que dá para encostar em todos eles, ou um plano, tá bom? Olha exemplos aqui, pessoal. Pontos no espaço. Se der para passar uma reta por todos eles, como é o caso aqui dos pontos A, B e C, eu posso dizer que A, B e C são colineares? Claro que posso. Dá para passar uma reta só por eles. Já aqui embaixo, ó, os pontos E, F e G. Vejam se é possível pegar uma reta só que passe pelos três ao mesmo tempo. Vocês vão perceber de forma clara que isso é impossível. Então, quando isso acontece, nós dizemos que esses pontos não são colineares. Para ser colinear, tem que dar para passar uma reta. Quando não dá para passar uma reta, eles são não colineares. Quando é que eles são coplanares ou não, Odivan? Quando dá para passar um plano por todos eles. Ou quando dá para encostar uma parede. Em 3 pontos, tá? Ó, a gente percebe que nesse caso aqui, esses 3 pontos estão no mesmo plano. Ou seja, dá para encostar um plano ou encostar uma parede em todos eles. Então, eles são coplanares. Já aqui, ó, tem um plano deitado com os pontos X, Y, Z em cima dele. E lá mais em cima, sem encostar no plano, tem um W, tá? Com isso, a gente percebe que esses 4 pontos aqui, eles não são coplanares, beleza? X, Y e Z são, mas W não é. Existem algumas regrinhas quanto a isso que vocês já podem aprender aqui, pessoal. 2 pontos, se eu tiver só 2 pontos, eles sempre são colineares. Por 2 pontos, sempre dá para passar uma reta. E 3 pontos sempre são coplanares. Abaixo dessa aula aqui vai ter um link de umas animações que eu fiz para vocês. E vocês vão ver lá de forma muito clara, em efeitos 3D, como é que isso acontece. Então não deixe de assistir, que isso é muito importante para vocês. Beleza, pessoal? Pontos no espaço. Ele é colinear ou não, coplanar ou não. Beleza? Seguindo, agora o último tópico da nossa aula dessa semana. Posição relativa entre duas retas. Aldivan, duas retas no espaço, elas se comportam de que maneiras? Vamos começar a ver aqui, ó. Existem 4 maneiras diferentes. São elas. Primeiro, essas retas, se elas se tocarem de algum modo, elas são concorrentes, tá? Existem retas concorrentes de 2 tipos, as concorrentes oblíquas e as concorrentes perpendiculares. Vocês vão ver que aqui essas duas retas se tocam, mas elas não formam uma cruz perfeita. O espaço entre elas não formam ângulos de 90 graus, como é nessa imagem que eu vou mostrar aqui agora. Quando elas se cruzarem e formarem a cruz perfeita, ou seja, o ângulo que é formado entre as duas retas for de 90 graus, elas são concorrentes perpendiculares. Quando elas se cruzarem, mas não formar ângulo reto, ela é concorrente porque se toca, mas a gente chama de concorrente oblíqua. Tá bom? Depois, Aldivan, quando duas retas estão no mesmo plano, não se tocam. Como é o caso dessas duas aqui, ó. Quando duas retas não se tocam e elas vão no mesmo sentido, nós dizemos que essas são retas paralelas. Tá bom? E por fim, nós temos o exemplo de retas reversas. Aldivan, o que são retas reversas? Vocês podem perceber aqui que uma reta está deitada em cima da folha e a outra está em furar essa folha. Apesar de não se tocarem, essas retas também não vão no mesmo sentido, certo? Então o que a gente tem aqui são retas reversas. Recapitulando, se tocou, é concorrente. Se formar a cruz perfeita, concorrente perpendicular. Se tocou, mas não formou a cruz perfeita, concorrente oblíqua. Quando elas não se tocam, Aldivan, existem 2 maneiras. Não se tocou e foi no mesmo sentido, paralela. Não se tocou, mas está indo em sentidos diferentes, reversas.
beleza? Mais uma vez lembrando, não deixe de assistir as animações abaixo, que isso mostra para vocês de forma detalhada, vocês vão entender perfeitamente cada uma dessas definições, tá bom? Aqui tem um quadrozinho resumo dessa questão da posição das retas no espaço. Existem 3 tipos. Quando elas estão no mesmo plano ou deitadas sobre a mesma folha, elas podem ser paralelas, quando elas não se tocam e vão no mesmo sentido, ou concorrentes. Lembrando que concorrentes tem de 2 tipos. Tem as oblíquas e tem as perpendiculares. E quando elas não estão no mesmo plano, como é aqui, pessoal, elas vão para sentidos diferentes. Ó. Um está deitado no plano, está deitado na folha. E a outra está em furar. Ela não está na folha, certo? Então, nesse caso, elas são reversas. Aí, galera, com isso já dá para vocês entenderem um pouquinho o conceito e conseguir responder as questões do nosso exercício, que tem logo aí abaixo, tá bom? Eu fiz questão de colocar um comentário sobre cada questão para ficar cada vez mais entendido por vocês. E recapitulando, assista os outros vídeos que tem aqui abaixo, que eu preparei de forma exclusiva para a coisa ficar mais fácil ainda de vocês entenderem. E destacar aqui por final, galera, um forte abraço, muita saudade de todos vocês. Se Deus quiser, logo logo nós vamos estar juntos, tá bom? Valeu, galera. Fiquem com Deus.